Capítulo 9. Trocando de cabeça. Certa mulher acabara de perder o marido, e pouco antes do culto fúnebre, foi à agência funerária onde o corpo dele estava sendo preparado para dar uma última olhada no falecido. Contudo, ali chegando, viu que o corpo do marido estava vestido com um terno que não era o dele. Correndo os olhos pelo salão, percebeu que o morto do caixão ao lado estava com o terno de seu finado marido. Profundamente mortificada, chamou o responsável e, em meio a muitas lágrimas, apontou-lhe o erro, e o homem logo tomou providências para corrigi-lo. Harry, gritou, chamando um de seus assistentes, troque as cabeças nos esquifes 2 e 3. Trata-se, claro, de uma anedota bastante tola, e, por sinal, horrível, não é? Mas nunca mais a esquecemos. E essa historieta ilustra um fato que todos nós devemos guardar. A mudança sempre vem de cima. Se a cabeça não mudar, mais cedo ou mais tarde, haverá uma revolução embaixo que forçará a mudança. Tenho um amigo de nome Al, que era consultor e prestava serviços a firmas com problemas administrativos. Portanto, seus clientes eram empresas que se achavam à beira da falência, da dissolução, ou de outros revés. Geralmente, elas só recorriam a meu amigo quando a crise já se agravara. E Al gostava muito de seu trabalho, pois quando os diretores o chamavam, já se encontravam dispostos a conversar sério e a aceitar a verdade dos fatos. E se quisessem sobreviver, tinham de se dispor a efetuar mudanças. A causa dessas crises era quase sempre a mesma, o pessoal. Uma firma pode ter o melhor planejamento possível, mas, se não tiver pessoal competente, ela fracassa. Por outro lado, se tiver bom pessoal, mesmo que seu planejamento seja falho, poderá ser um sucesso. O problema é sempre o pessoal, e aí também que está a solução. E ela vai depender muito de quem está no comando. Certa vez, Al me disse, uma empresa à beira de um colapso só pode ser restaurada e ter suas finanças saneadas se aquele que está no comando se dispuser a mudar. Pela experiência, ele já descobriu que, quase sem exceção, todos os problemas são causados pelo diretor executivo. Se ele não se dispuser a mudar, afirmou Al, não há esperanças para a empresa. Depois de certo período de tempo nessa função, Al criou um método mais ou menos padronizado para proceder à análise de firmas. Investiga seus processos operacionais, examina os registros contábeis, entrevista todo o pessoal e estuda o problema de todos os ângulos possíveis. E durante toda a averiguação, faz questão de passar várias horas na sala do presidente da companhia. E na maioria dos casos, quando apresenta suas conclusões, relata sua avaliação da situação e recomenda uma solução. Invariavelmente, seu parecer contém sugestão de mudanças na chefia. O diretor precisa modificar seu método de ação, suas motivações, suas atitudes, sua forma de relacionar-se com os outros e, por vezes, até seu estilo de vida. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida humana, inclusive a família. Para que uma família mude, é preciso que o homem da casa mude primeiro. Ele precisa crescer para que a família cresça. É ele que dá o exemplo. Uma mudança só pode ser considerada mudança depois que mudar alguma coisa. A maioria das pessoas julga os outros pelo que estes fazem, mas julga a si mesma por suas intenções. Ter a intenção de mudar não é mudar. Dizer que vai mudar, prometer mudar, tomar a decisão de mudar, nada disso é mudar. Nada disso conserta uma família problemática. O chefe da casa tem de mudar. Nos Estados Unidos, já foram gastos milhões e milhões de dólares em esforços para se prevenir a delinquência juvenil, e outros tantos milhões já foram gastos em programas de reabilitação de menores infratores, viciados, para os que apresentam desvios emocionais ou que simplesmente
são indisciplinados. Para as mulheres também já existem livros e mais livros. São realizados diversos seminários e há ainda vários outros tipos de orientação, ensinando-as a desempenhar bem sua função de esposa. Depois de tudo isso, mulheres e crianças voltam para uma casa onde o homem ainda não mudou. Não se está dando orientação para os homens. E na maioria dos casos, são eles a causa básica dos problemas das esposas e filhos. Então tudo volta à estaca zero. Quando uma mulher bem orientada ou um jovem reabilitado voltam para casa e encontram o mesmo marido e pai de antes, sentem-se profundamente frustrados. O homem é o chefe da casa. A mudança tem de começar por ele. Moro em Newport Beach, na Califórnia, perto de uma praia maravilhosa. Nessa praia há alguns ancoradouros de um e de outro lado do istmo, o que permite que os barcos atraquem na Baía de Balboa. Certo ponto da praia tem sido o meu recanto de oração, minha sala de meditação, gabinete de aconselhamento e consultório para terapias espirituais. O ancoradouro tem sido palco de muitas experiências cruciais, tanto para mim como para aqueles que me procuram. Um homem de nome Rick veio do Oregon e me ligou. Combinei para nos encontrarmos no ancoradouro. Rick enfrentava sérios problemas. E ali, em meio aos penhascos, contou-me que a mudança para o Oregon fora um erro tremendo. Tinha se mudado na esperança de fugir de tudo, mas lá chegando, compreendera que mudar de um estado para outro não resolvera. Os problemas tinham ido com ele, nada ficara para trás. Era atormentado por um estranho senso de perplexidade. Precisava de uma mudança, queria mudar. Relatou que, algumas semanas antes, fora trabalhar na casa nova que estavam construindo. Em dado momento, quando se achava no quintal, ouviu uma voz interior dizer-lhe, solte. E mais tarde voltou a ouvir aquela voz, repetindo a mesma palavra. Não sabia o que aquilo significava, e embora tivesse conversado com outras pessoas a respeito, continuara sem entender. E no momento em que meditava sobre o problema, veio-lhe a ideia de pegar um avião, vir à Califórnia, alugar um carro e procurar-me. Queria saber minha opinião sobre o que lhe acontecia. Quem está falando comigo? Indagou. É o Espírito Santo? É o diabo? Ou quem? Continuamos conversando por algum tempo, e quanto mais conversávamos, mais eu me convencia de que era Deus que estava operando na vida dele. Só Rick ainda não percebera isso. Para ser sincero, disse ele, desalentado, não sei mais o que fazer. Não estou satisfeito comigo mesmo, minha mulher não está feliz comigo, e meus filhos também estão infelizes. Se não encontrar logo uma solução, não sei o que pode acontecer. E ainda por cima, fico ouvindo essa voz dizendo, solte. Rick recebera a Jesus Cristo como seu Salvador alguns anos antes, mas nunca fizera uma entrega total de sua vida a ele. Continuava no controle de diversos aspectos de sua existência, em vez de entregar tudo a Deus. Mas à medida que conversávamos e orávamos, ele começou a enxergar as coisas com clareza. Compreendeu que era Deus, pelo seu Espírito, quem falava ao seu coração. Aquela ordem, solte, significava que ele devia soltar-se totalmente nas mãos de Deus, confiando-se a ele de todo o coração. E meu amigo acabou entendendo que o Senhor lhe dizia: solte os seus recursos próprios e passe a confiar em mim com relação a todos os aspectos de sua vida. Esclarecido esse ponto, fizemos uma oração aceitando a palavra que viera de Deus. Rick renunciou ao comando de sua vida e sujeitou-se ao senhorio de Jesus Cristo. A partir daquele momento, tornou-se um homem bem mais completo do que fora até então. E quando Deus opera em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, em Filipenses 2,13, que ele desenvolve os diversos aspectos da verdadeira hombridade.
Aquele homem fora transformado. O que aconteceria à sua família agora? Alguns meses depois, Rick e Rowan vieram à nossa casa para uma reunião com várias pessoas. Estávamos conversando sobre nosso anseio comum, um anseio dado por Deus, de levar essa mensagem a outros homens em todo o país. Em dado momento, notei que Rowan estava chorando e perguntei por quê. Não é nenhum problema não, replicou ela, continuando a chorar. Estou já antevendo que outras mulheres vão vivenciar com essa mesma experiência. Assim que Rick chegou em casa após ter tido essa transformação, as coisas começaram a mudar. Em seguida, relatou os maravilhosos resultados da experiência. Não dissemos às crianças nada do que se passara com ele. Resolvemos deixar as coisas fluírem naturalmente. Mas 3 dias depois da volta dele, minha filha chegou para mim e perguntou: Mamãe, o que foi que aconteceu com papai? Ele está mudado. Rick e Rowan e os seus filhos aprenderam esta lição. A mudança inicia-se pelo cabeça da família. Quando um homem se modifica e passa a ser como Deus deseja que ele seja, disse Rowan, em tom veemente, a mulher e os filhos também mudam. Estou chorando de alegria, porque sei o que vai acontecer com as mulheres que estão vivendo hoje, o que também passei. Quando o homem muda, a casa toda muda. Aquela praia, com seu ancoradouro, não tinha nada de especial. Mas Rick levara no coração e na vida uma nova experiência. Nele, sim, tinha havido uma mudança. Ele assumira uma nova atitude, resolver obedecer a Deus, tinha agora uma nova perspectiva de vida, passar a viver na esfera da sabedoria divina e não na da humana. Ele assumiu a responsabilidade por seus erros, orou com arrependimento e fé, e abraçou a ideia de desenvolver todo o seu potencial como homem, segundo o modelo de Cristo. Agora, a transcendente glória de Deus operava em sua vida. E tudo resultou de seu ato de obediência à palavra de Deus. Mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Quem ora muito, mas não obedece, torna nula toda a sua oração. Crença mais ação é igual a fé. A questão da hombridade não é mero discurso, é um modo de viver. Alguns anos atrás, eu e minha família morávamos no norte da Califórnia, onde eu pastoreava uma igreja. No primeiro domingo em que fomos ao culto, compareceu apenas uma senhora com seu filhinho. Não havendo congregação, não havia ofertas. Houve dias em que nosso único alimento era mingau de aveia, ao café da manhã, ao almoço e ao jantar. Mas pouco a pouco outras famílias foram chegando e a igreja cresceu. Entre elas estava a família de John. Eles gostaram de nós e permaneceram na igreja todo o tempo em que lá estivemos. John trabalhava para as companhias aéreas da região e gozava de boa condição financeira. Pelo menos, ele podia dar à família uma alimentação mais variada, coisa que na época eu não estava podendo fazer. Mas era desses que falam muito e não fazem nada. Nunca mais em minha vida vou esquecer o que aconteceu certo domingo. Tínhamos acabado de encerrar o culto da manhã quando ele chegou para mim, deu-me um tapa nas costas e disse: Pastor, se eu tivesse $1 milhão, teria muito prazer em dar-lhe o dízimo dele. Aliás, se eu tivesse 1.000, lhe daria 100. Tenho certeza de que lhe seria de grande utilidade. Não falei nada, mas pensei: irmão, se você tivesse 10 e me desse $1, já estaria sendo muito útil. Ele nunca deu nada. Sua esposa, vez por outra, tirava do pouquinho que ele lhe deixava para as despesas e dava uma oferta para a igreja. John vivia dizendo que iria fazer isso e aquilo, que iria mudar, mas nunca fazia nada. Estava enganando a si mesmo, achando que havia mérito em apenas manifestar a intenção de fazer alguma coisa. Lembramos bem disto. Uma mudança só pode ser considerada mudança depois que mudar alguma coisa. Uma oferta só é oferta depois que for dada. A fé
Só é fé depois que entrar em ação. Não faz muito tempo, encontrei-me de novo com John, após 30 anos sem vê-lo. Continua o mesmo, ainda fala muito e não faz nada. Obviamente, seu valor no reino de Deus também continua o mesmo. Não é assim que o Senhor deseja que hajamos. Um dos conceitos surgidos nos anos 70, a década do eu, foi o da coragem para criar. É claro que não tinha nada de novo, novas eras apenas as palavras. Mas de repente começou-se a falar na coragem de criar, um gesto de audácia por parte de alguns poucos indivíduos que se dispunham a produzir algo original, em vez de limitar-se a reproduzir ou copiar o que outro já havia feito. Muitos escritores falam do forte senso de desconforto que experimentam cada vez que colocam uma folha de papel em branco na máquina de escrever. A cada folha nova, eles têm de exercitar a coragem de criar. A coragem sempre foi um requisito para quem exerce qualquer tipo de liderança. Uma expressão que aparece repetidas vezes nas Escrituras é ser forte e corajoso. Os anjos, por vezes, utilizavam essas ordenanças como forma de saudação, ser forte, diziam, e também tem bom ânimo, que na verdade significa tenha coragem. Antes de John F. Kennedy tornar-se presidente dos Estados Unidos, ele já era conhecido por ter escrito um livro, Profiles of Courage, Perfis de Coragem. Entretanto, esses perfis de coragem não são coisa de nossos dias. Basta ler a vida de Abraão, Josué, Moisés, Davi, Paulo e outros heróis da fé mencionados na Bíblia. Os feitos desses homens foram tão notáveis que as Escrituras afirmam que o mundo não era digno deles. Hebreus 11:38. A Igreja moderna não fala de coragem aos homens, nem a exige deles. Muitos pastores já descobriram que é bem mais fácil pregar para mulheres, trabalhar com elas e com as organizações femininas, do que com os homens. Aliás, há líderes que nem conseguem uma boa convivência com homens. É por isso que em muitas igrejas, hoje o número de mulheres é expressivamente maior do que os de homens. Essa é também a razão por que a sociedade matriarcal vai assumindo o lugar da patriarcal. A coragem é a virtude, qualidade ou atributo que capacita o homem a enfrentar a desaprovação de outros, a perseguição, o medo, o fracasso e até a morte como verdadeiro homem. É preciso muita coragem para se encarar a realidade. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: associai com a vossa fé a virtude, em 2 Pedro 1:5. E a virtude aí significa grandeza moral, masculinidade e coragem. A Bíblia relata que, quando José estava na casa de Potifar, a mulher deste tentou seduzi-lo, e José repeliu-a, dizendo: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. O critério pelo qual ele norteava sua vida era honrar a Deus, obedecendo-lhe em tudo. Isso é ser homem. É preciso muita coragem para ser homem. Quando eu era gerente administrativo de uma estação de TV, houve um período em que fomos obrigados a despedir alguns funcionários como forma de contenção de despesas. Na ocasião, meu filho, Paul, trabalhava lá como produtor de programas. Mas havia outras pessoas que eram mais antigas de casa. Então chegou o momento em que tive de tomar uma decisão. Chamei Paul à minha sala para conversar com ele e expor-lhe o que estava acontecendo. Depois de me ouvir, ele me fitou por uns instantes e o que me disse convenceu-me de que ele se tornara um verdadeiro homem. Pai, disse ele, pode me despedir. Eu consigo vencer sozinho. E venceu mesmo. Foi um momento muito difícil, que exigiu muita coragem de nós dois. Mas sempre que relembro esse incidente, tenho consciência de que foi naquele dia que compreendi que ele alcançara a hombridade. A Bíblia está repleta de indivíduos que associaram a sua fé
a coragem: Neemias, Daniel, Josué e os 3 jovens hebreus e outros. João Batista associou a sua fé à coragem, repreendeu o rei e foi decapitado. Ele conhecia um princípio que muitos outros depois dele também já aprenderam. Nesta vida, existem certas coisas que são mais importantes que a própria vida. Para cultivarmos atributos como verdade, honradez, integridade e outras características do verdadeiro homem, é preciso ter coragem ou amor. Em San Diego, certa vez, uma casa incendiou-se. Quando o dono percebeu que seu filho tinha ficado lá dentro, atirou-se de volta nas chamas para salvá-lo. Os 2 morreram. Para aquele homem, o filho era mais importante que a própria vida. Mudança requer coragem. Hoje em dia, muitos homens estão prontos a trocar de mulher, de filhos, de emprego, de tudo, mas não mostram disposição de mudar a si mesmos. Um verdadeiro homem é capaz de encarar a realidade e de efetuar mudanças pessoais. Meu colega de ministério, Jack Marker, pastoreava uma igreja na Nova Inglaterra. Certa ocasião, os membros resolveram fazer uma reforma no templo para torná-lo mais belo e atraente ao povo de fora. Um dia, Jack estava orando a respeito da reforma do templo e naquele momento entendeu algo de que nunca se apercebera antes. O Espírito Santo falou-lhe através de alguns textos da Palavra de Deus. O primeiro deles foi: Deus satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. E o outro foi: Deus é o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Com isso, ele compreendeu que é o próprio Deus quem nos dá nossos desejos. Além de conceder-nos a realização de nossos desejos, o Senhor coloca em nós os seus próprios anseios para que Ele mesmo os realize. Desse modo, por nosso intermédio, Ele estabelece o seu reino na terra. Com base nisso, Jack viu, em seguida, que fora Deus quem colocara no coração dos membros da igreja aquele desejo de reformar. Mas a reforma que Deus queria era do coração deles. Devido à sua imaturidade espiritual, eles direcionaram o desejo para o plano material, saindo da esfera do espírito. Muitos casais sentem que precisam mudar alguma coisa, mas em vez de buscar uma mudança de coração e mente, simplesmente mudam de residência e os problemas continuam. Às vezes, quando um homem percebe que precisa mudar, em vez de pedir a Deus que transforme seu coração, ele muda de emprego e os velhos problemas continuam. Muitas igrejas deste país já empreenderam a reforma de seu templo sem, no entanto, experimentar o crescimento nem quaisquer benefícios espirituais. A mudança de que essas pessoas necessitavam não era do prédio, mas do seu coração. Meu irmão, você tem consciência de que precisa de uma mudança? Você é homem, mude primeiro você, e depois toda a sua família mudará. Mude primeiro você, e depois seu emprego mudará. A mudança começa por você.